Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como estamos? Espero que os estudos estejam em dia, né? Tempo a gente está tendo, né, gente? Tem que organizar a cabeça para poder dar conta dos estudos. Então, olha só, nós estamos aqui hoje para dar continuidade no nosso conteúdo. O que acontece? Na última aula, vocês viram lá o vídeo que eu preparei para vocês sobre propriedades periódicas. Nós falamos sobre o raio atômico, o raio iônico, falamos sobre eletronegatividade, falamos sobre energia de ionização e falamos sobre afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Vocês viram que eu expliquei cada uma dessas propriedades. Estou mandando para o Flávio hoje os PowerPoint que foram usados. Então, se ele não enviar para vocês, vocês cobrem dele, por favor, tá? E outra coisa, hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer atividades em cima desse conteúdo. Vou fazer as atividades junto com vocês. E se vocês tiverem dúvidas, na próxima aula que nós vamos fazer ao vivo, nós vamos tirar todas essas dúvidas. Combinado? Então, as atividades hoje vão fazer a gente fixar a matéria que a gente viu naquele dia. São todos exercícios que foram tirados do PISME para a gente poder quebrar a cabeça e ver quais são as armadilhas, o que eles preparam querendo enganar cada um de vocês. Beleza? Então, peguem aí a anotação e nós vamos compartilhar aí agora o PowerPoint. Peguem, por favor. Me acompanhem. Ó, então, para começar, coloquei aqui para a gente uma tabela periódica. Através dela, nós vamos identificar onde aumenta, onde diminui cada propriedade que está sendo citada no exercício, ok? Então, vamos juntos. Primeira atividade. Vamos lá. Ó, a tabela periódica é uma ferramenta importante que os químicos utilizam para organizar os elementos químicos de acordo com as propriedades periódicas. Utilizando a tabela periódica da prova, marque a opção que apresenta os átomos dos elementos. Aí ele falou, ó, neônio, potássio, pega a sua tabela periódica lá e vai marcando esses elementos nela, ó. Neônio, potássio, hélio, argônio e césio. Ele quer ordem crescente de energia de ionização. Então, vamos lembrar. Energia de ionização é a energia que eu preciso dar ao átomo para arrancar dele um elétron. Vocês estão lembrados disso? Então, o que a gente falou? Que dentro da família, a energia de ionização ela cresce para cima. Por que ela cresce para cima? Porque em cima estão os elementos que têm poucas camadas. Então, quanto menos camadas ele tem ao redor do núcleo, com mais força ele atrai seus elétrons. Então, para você arrancar vai ser mais difícil, tá? Então, aquele que tiver menos camadas tem maior energia de ionização. E dentro do período, que é a horizontal, a energia de ionização ela cresce para a direita. Por quê? Porque à direita estão os elementos que estão mais próximos da estabilidade. Quanto mais próximo ele estiver da estabilidade, menos ele vai querer perder elétrons. Então, a energia para arrancar vai ter que ser uma energia maior. Então, vamos olhar na tabela. Ó, eu estou marcando aqui. Acompanha o meu cursor. Ele falou do neônio, deixa eu tirar isso aqui, do hélio, do neônio, do criptônio. Ele falou criptônio também? Deixa eu dar uma voltadinha lá, ó. Não, é o hélio, o neônio e o argônio. Então, ó, hélio, neônio, argônio. E ele falou do potássio e do césio. O potássio está aqui e o césio está aqui. Então, eu tenho, ó,
Primeiro, a energia de ionização, ela cresce para a direita. Então, os gases nobres vão ter as maiores energias de ionização, porque eles já estão estáveis. Então, eles não querem perder elétrons. Para arrancar elétrons deles vai ser muito difícil. Então, ó, de todos, ela vai crescer para cima e para a direita. Então, em ordem crescente, eu vou começar do menor de todos. Então, o menor de todos vai ser o césio, que é aquele que tem menos elétrons na última camada e mais camadas. Então, depois do césio é o potássio. Depois, ó, para a direita, o argônio, o neônio e o hélio. Então, vai ficar, ó, césio, potássio, argônio, neônio e hélio. Letra D, que vai ser a nossa resposta. Ok? Então, acho que não ficou dúvida. A energia cresce para cima e para a direita. Então, se eu quero crescente, é do menor para o maior. Então, o menor vai ser aquele que está mais embaixo e mais à esquerda, que é o césio, depois o potássio, depois argônio, neônio e hélio. Vamos para o próximo, então, ó. O aço inoxidável é uma liga metálica cujos componentes majoritários são ferro e cromo. E os minoritários são principalmente níquel e molibdênio. Esse material apresenta alta resistência à oxidação atmosférica em relação ao aço comum. Analisando os elementos presentes no aço inoxidável, pode-se afirmar que... Então, vamos ver, de quem que a gente está falando? Ferro, cromo, níquel e molibdênio. Vamos analisar eles, então. Ó. Ferro, cromo, níquel e molibdênio, ok? Ferro, cromo e níquel estão no mesmo período, quarto período. Molibdênio está no quinto período. Então, vamos ver qual é a pergunta. Pode-se afirmar que os elementos majoritários, ferro e cromo, pertencem à mesma família da tabela. Ó, ferro e cromo, eles são do mesmo período, mas eles são de famílias diferentes. O cromo, ó, 3B, 4B, 5B, 6B. 7B, 8B o ferro, ok? Tá errada a primeira. Todos os elementos citados estão no mesmo período da tabela? Não, ó. O cromo, o ferro e o níquel, sim, mas o molibdênio não. Tá errado também. O níquel apresenta a configuração eletrônica. É a configuração do argônio acrescida do 4s2, 3d8, então nós vamos ver, a gente está falando do níquel. Isso aqui a gente aprendeu na aula passada. O níquel está aqui. O gás nobre do período anterior, olha só, o período anterior ao níquel é a horizontal de cima. Então, o gás nobre anterior realmente é o argônio, olha. Então, o argônio, depois do argônio, ó, saiu aqui, vai entrar no quarto período. Vai passar pelos S's. Então, ele passou pelo 4S2 e entrou no D. Você lembra que o D é 1 a menos. Então, ele entrou no 3D. Então, 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, está correta essa alternativa. Olha só. A configuração do níquel é a configuração do argônio acrescida do 4s2, 3d8. Chegou no níquel. Ok? Então, essa alternativa aqui está correta. Vamos continuar e olhar as outras. Ó, os elementos minoritários possuem o elétron mais externo na mesma camada eletrônica. Os minoritários são o níquel e o molibdênio. O níquel, ele tem 4 camadas.
Então, o elétron mais externo dele está na última. Então, ele está na quarta camada. O molibdênio está no quinto período. Então, quer dizer que ele tem 5 camadas. Então, o elétron mais externo dele está na quinta. Então, por isso que ela é falsa também. O ferro apresenta maior raio atômico que o cromo. Ó, o ferro está aqui, o cromo está aqui. Você lembra que o raio, ele cresce para baixo e para a esquerda. Para baixo, por quê, gente? Porque quanto mais embaixo o elemento está, mais camadas ele tem. Então, maior é o raio. E para a esquerda, por quê? Quanto menor o número de prótons dele, menor é a atração do núcleo pelas camadas. Então, o raio fica sendo maior. Então, entre o ferro e o cromo tem um raio maior que o ferro, que é o contrário do que ele disse aqui. Então, essa resposta é a letra C. Ok? Qualquer dúvida, anota aí no caderno, na aula ao vivo vocês falam comigo. Terceira atividade, olha lá, essa atividade aí, ela foi tirada exatamente da prova, e como eu não achei isso disponível para cópia, eu coloquei a própria prova. Então, olha só, a figura abaixo representa, segundo o modelo de Bohr, o átomo de um elemento químico. Analise essa figura e responda as questões abaixo. Presta atenção, na camada K, ele tem 2 elétrons. Na camada L, ele tem 8 elétrons. Então, 2 com 8, 10. E na camada M, ele tem 2 apenas. Então, você acabou de descobrir que esse átomo ele tem ao todo 12 elétrons. Consequentemente, você deduz que ele tem também 12 prótons. Então, olha o que ele te pede primeiro. Qual o número atômico e a distribuição eletrônica do elemento segundo o modelo de níveis e subníveis do diagrama de Linus-Pauling? Então, a primeira resposta, o número atômico, você já sabe, 12. O número atômico não é a quantidade de prótons. Então, se você descobriu que ele tem 12 elétrons, ele tem também 12 prótons. A distribuição eletrônica. Então, vamos fazer juntos essa distribuição eletrônica. Olha só. Se ele é um átomo que tem 12 elétrons, você vai distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10, 3s2. Essa é a distribuição eletrônica dele. Dá um tracinho embaixo do último, porque esse aqui é o seu subnível mais energético. Ok? A distribuição eletrônica, então, gente, nos subníveis, é essa aqui. Como ele pediu também a distribuição eletrônica nos níveis, além disso aqui, você tem que fazer o quê? Ó, camada K, 2, Eb, 8, M, 2. Beleza, distribuição eletrônica nos subníveis e nos níveis. Eles tinham te pedido o número atômico, então você respondeu que o número atômico é 12, ok? Então vamos continuar, ó. Vamos lá para ver o que mais que ele está perguntando. Ele está perguntando lá, ó. Seguinte. Continuando. Ó, a letra B. A qual família e período pertence esse elemento na tabela periódica? Então, a gente sabe que o número atômico do elemento é 12. Ó, fiz errado, peraí. O número atômico do elemento é 12. Então, você vai procurar na tabela qual elemento tem número atômico 12. Olha ele aqui, olha. É o magnésio. Então, em qual período? Terceiro período, família 2. Ou 2A. Tá valendo. Ok? E o último aqui. Qual o nome e o símbolo desse elemento? Então, você já sabe que é esse daqui. Então, você vai colocar nome
magnésio, símbolo Mg. Beleza, fechou a questão. Fácil, simples, tá vendo? E ele abordou um monte de conteúdos nela. Vamos para a próxima, então. Ó. Com base na tabela periódica, tabela abaixo, assinale a alternativa que apresenta os elementos cujos... Opa, o que eu fiz? Tá. Com base na tabela abaixo, assinale a alternativa que apresenta os elementos cujos volumes são o menor e o maior, respectivamente, para uma determinada massa de material. Então, presta atenção, te deu 5 elementos químicos diferentes e suas respectivas densidades. O que nós sabemos sobre densidade? Então, vamos voltar lá no que a gente sabe. Olha só. A gente falou, antes dessa matéria, nós falamos de densidade. Aí a gente falou que densidade é a massa sobre volume. Falamos que, como a densidade e a massa estão no numerador, elas são diretamente proporcionais. Então, densidade e massa. O que quer dizer isso? Quanto mais você aumenta a massa, maior vai ser a densidade do material. Agora, a densidade aqui, ela está no numerador e o volume está no denominador. Isso quer dizer que densidade e volume são inversamente proporcionais. O que quer dizer que são inversamente proporcionais? Quer dizer que quanto maior a densidade, menor o volume. Ou quanto menor a densidade, maior o volume. Então, o que ele está pedindo aqui no exercício? Vamos voltar lá. Ó. Ele está pedindo o seguinte, ó. Qual elemento tem volume menor e maior, respectivamente? Então, o volume menor vai ser daquele que tiver a densidade maior. Então, a densidade maior é de quem? Do Pb. O Pb é quem, gente? É o chumbo, tá? Por que o símbolo é Pb? Porque a tabela periódica ela foi feita no latim. E chumbo no latim é plúmbio, tá? Então, densidade maior, volume menor. E o volume maior vai ser daquele que tiver a densidade menor de todas, que é quem? O Mg, que é o magnésio. Então, a nossa resposta aqui ó, é letra B, chumbo e magnésio. Ok? Dúvidas, anotem. Próximo. Com base nos dados da tabela periódica, assinale a alternativa incorreta. Tá, então vamos lá. O elemento estrôncio possui 2 elétrons na sua camada de valência. Então, o estrôncio, olha só, é esse aqui, é o SR. Ele está na família 2, ou 2A. Isso significa que ele tem 2 elétrons na última camada. Então, essa primeira afirmativa está correta. Ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Elementos do grupo 17 têm a tendência de formar ânions, enquanto os elementos do grupo 1 têm a tendência de formar cátions. Então, ó, grupo 17 é esse daqui, ó, grupo 7A. O 7A, ele tem quantos elétrons na última camada? 7, que nós falamos. O que eles querem? Eles querem ganhar um elétron. Então, como eles querem ganhar, a tendência deles é formar o quê? Ânions, tá certo? E a família 1, ou família 1A, é aquela que tem um elétron na última camada. Qual é a tendência deles? Perder. Então, eles formam o quê? Cátions. Tá correto também. O elemento que possui 52 prótons pertence ao quinto período.
vai lá na tabela e procura o elemento que tem número atômico 52. Aqui, quem é ele? Ó, telúrio. Qual o período que ele está? Quinto período. Então, confere, está correto. O fósforo possui na sua camada de valência a configuração 3s2, 3p5. Então, o fósforo está aqui. A última camada dele é essa, ó. O que ele tem na última camada? 3s2, 3p. 1, 2, 3. Ele falou o quê? 3p5. Está errado. Então, o fósforo na sua camada de valência é o 3s2, 3p5? Não. Se você tiver dúvida, o que você faz? Faz a distribuição do fósforo. Ó, qual que é o número atômico dele? Não é 15? Então, você vai lá, ó, faz a distribuição eletrônica dele. Então, você vai vir, vai fazer o fósforo 15, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, já deu 12. 3p3, 15. Então, a última camada dele é essa aqui, ó. 3s2, 3p3. Ok? Então, a gente já descobriu a alternativa incorreta. Ok? É a letra D. Vamos ver a última. Ó. O elemento do grupo 2 e período 6 possui maior raio atômico que o elemento do grupo 14, período 4. Então, vamos achar primeiro esse aqui, ó. Grupo 2, período 6. Vamos voltar lá para a gente poder encontrar quem é esse elemento. Ó, grupo 2, período 6. É o bário. E o outro é o grupo 14, período 4, não é isso? Período 4. Então, ó, grupo 2, período 6, 14, período 4. Ele quer saber raio atômico. Então, ó, o bário ou o germânio, que tem raios maiores? O bário. Porque, além dele estar mais embaixo, ele está mais à esquerda. Então, o elemento do grupo 2 tem, sim, o raio maior do que o elemento do grupo 4, nesse caso. Certo? Tá certa a última alternativa. E aqui nós temos, ó, a emissão de radiação eletromagnética, luz dos corpos, com aumento da temperatura, ocorre quando elétrons excitados retornam para níveis energéticos inferiores. Assinale a alternativa que relaciona o modelo atômico com esse fenômeno. Então, olha só. O que a gente aprendeu sobre isso? A gente falou sobre o modelo atômico que fala do salto quântico. A gente falou lá, ó, que se eu tiver elétrons, por exemplo, isso aqui, ó, eu tenho um elétron sozinho nesse nível. Falamos que ele pode saltar para o nível de fora se ele absorver energia. Que quando ele libera essa energia em excesso, ele volta para o nível inferior ou para o nível mais próximo do núcleo. Né? Falamos que essa é a teoria do salto quântico. E qual o modelo atômico que se refere a isso? É isso que ele quer saber nessa questão. Olha, vamos lá. Voltando. Ele quer saber a qual modelo ele está falando. O modelo de Rutherford-Bohr, no qual os elétrons movem-se ao redor do núcleo em órbitas bem definidas. Modelo de Rutherford, no qual o feixe de partículas alfa, que atravessa uma lâmina fina de ouro, causa a excitação dos elétrons. Modelo de Thomson, modelo de Dalton, modelo conhecido como
jardim de passas. Então, a resposta é a letra A, ó. Modelo de Rutherford Bohr, no qual os elétrons movem-se ao redor do núcleo em órbitas bem definidas. Esse aí é a nossa opção, que é o modelo do Bohr, que fala sobre o salto possível, o salto quântico que é possível ao elemento. Ok? Próximo, vamos lá. Ó, dois materiais sólidos, A e B, são aquecidos a uma velocidade de 10 graus Celsius por minuto, tá? Esse minuto elevado a -1 aí, gente, quer dizer que o minuto está no denominador. Então, é a mesma coisa que você lê assim, ó, 10 graus Celsius por minuto, tá? Então, ele está aumentando a temperatura 10 graus Celsius a cada minuto. A figura a seguir representa o diagrama de aquecimento desses dois materiais. Então, essa matéria a gente já falou também. O que a gente observa? Olha, a primeira curva aqui, a curva A, você está vendo que ela tem duas paradas? Essas duas paradas são as mudanças de estado. Então, a gente pode afirmar, sim, que essa substância A é uma substância pura. Por quê? Durante as mudanças de estado, a temperatura permaneceu o quê? Constante. Agora, no gráfico da substância B, o que a gente percebe? Que durante a fusão, a temperatura permaneceu constante, mas durante a ebulição, a temperatura variou. Isso quer dizer que trata-se de uma mistura. Lembra daquelas misturas especiais que nós falamos, da eutética e da azeotrópica? A que tem ponto de fusão constante é a mistura eutética. Então, vamos ver as alternativas. Ó, os materiais A e B são substâncias puras? Mentira. O material B é uma mistura azeotrópica? Mentira. Na temperatura de 120 graus Celsius, o material A encontra-se na fase líquida. Então, 120 graus é aqui. O A ainda está sólido. Ele só vira líquido. Ele começa a virar líquido no 130. Então, está errado também. O material A é uma substância pura, na qual a fase líquida e a fase gasosa coexistem em 200 graus. Verdade, olha lá, ó. O A é uma substância pura e no 200 graus você tem o quê? O líquido virando gás. Então, você tem parte líquida e parte gás coexistindo. Então, a letra D está correta. E a letra E, ó, no material B, entre 130 e 200 graus, coexistem fase sólida, líquida e gasosa. De jeito nenhum. 130 graus, olha, o B está aqui, ó, ele está na fase líquida apenas. Então, resposta letra D de dado. Ok? Mais um. O metal que dá origem ao íon metálico mais abundante no corpo humano tem, no estado fundamental, a seguinte configuração. Então, ó, nível 1, completo. Nível 2, completo. Nível 3, com 8 elétrons. E nível 4, com 2 elétrons. Então, ó, somando. Nível 1, quantos elétrons ele tem? 2. Nível 2, ele tem 8. Então, 2 com 8, 10. 10 com 8, 18. 18 com 2, 20. Então, você está procurando o elemento que tem número atômico 20. Qual desses aqui ele está falando? Do cálcio. Letra C, número atômico 20. Se você tiver qualquer dúvida, você vai lá na tabela periódica e procura, ó, 20. Quem é? É o cálcio. Sem perigo de errar. Muito simples essa questão aí. Ok? Mais uma, olha lá, de gráfico de novo. O gráfico abaixo apresenta a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A partir de 25 graus. Então, você está vendo que essa substância tem duas paradas também, ó. Ok? É uma substância pura. Assinale a alternativa correta. Então, ó, a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é de 25 a 41 graus, que ela permanece sólida, concorda? Beleza, tá certinho, ó. Vamos continuar lendo as outras.
A substância A não é pura. Mentira. A temperatura de ebulição da substância A é 41 graus. Não, 41 graus é a temperatura de fusão do ar. A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é de 25 a 182? Não, a substância está líquida nesse intervalo aqui, ó, de 41 a 182. Em 25 graus, a substância é um líquido. Não, em 25 graus, a substância é sólida. Então, a resposta é a letra A. Ok? E para finalizar, nossa última, ó, o nitinol é uma liga metálica incomum formada pelos metais Ni e Ti. Sua principal característica é ser uma liga com memória. Essa liga pode ser suficientemente modificada por ação de alguma força externa e retornar à sua estrutura original em uma determinada faixa de temperatura, conforme o esquema a seguir. Então, olha lá, a forma original dela é essa. Ela foi submetida a uma força, se deformou. Quando o calor agiu sobre ela, ela voltou à sua forma original. O que ele está pedindo agora? Escreva o nome e a distribuição eletrônica dos metais presentes no nitinol. Então, Ni, nome, níquel. Ti, nome, titânio. Você vai fazer agora a distribuição eletrônica dele. Então, você precisa dos números atômicos de cada um. Então, ó, o níquel, tá lá na tabela, o níquel tem número atômico 28, o titânio tem número atômico 22. Então, você vai distribuir, ó, o níquel 28 e o titânio 22. Então, você vai fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Deu 20. 3d8. 28. Ok? E o titânio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Já deu 20. Com mais 2, 22. Subníveis mais energéticos são aqueles. Então, distribuição eletrônica nos subníveis. Ok? De cada um deles. Tá? Depois ele te pede. Além disso, ele está pedindo o que mais? Ó, distribuição eletrônica está aqui. Dentre os metais usados na produção do nitinol, qual possui maior raio atômico e qual possui maior potencial de ionização? Então, ó, níquel está aqui, titânio está aqui. Eu sei que o raio ele cresce para a esquerda. Então, eu vou falar, raio atômico maior é de quem? Do titânio. Ok? E o potencial de ionização, que é a mesma coisa que energia de ionização, ele cresce para a direita. Então, potencial de ionização, quem tem maior é quem? O níquel. Tá? É uma questão aberta essa, gente. Ó. Então, maior raio do titânio, maior potencial do níquel. Por último, ele te pede, cite duas características comuns aos metais. Então, muito simples, nós falamos de várias características comuns dos metais, que são quais? A gente falou, metal possui brilho característico, o metal ele é dúctil, ele é maleável, ele tem tendência de perder elétrons, ele é excelente condutor de calor, excelente condutor de eletricidade. Você pode escolher duas dessas características dos metais e citar. Ok? Então, uma prova simples, para ser feita com calma. Fizemos vários exercícios, aí a gente tem exercícios de vários PISMs, que eu pesquisei várias provas e tirei os exercícios das matérias que a gente já tinha visto até aqui. Então, acho que deu um apanhado bom. Se vocês tiverem dúvida, então, anotem que na próxima aula, nossa aula vai ser ao vivo. Vocês vão me falar quais são as dúvidas e a gente vai tirar. Tá bem? Um beijo.
grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.